Cragmore, 12 anos. Bora pra lá. Eita, pô, agora mais uma, né? Eu tô ficando bêbado, velho. Aquela hora que bateu assim. Cragmore, 12 anos. Bora pra lá? Trazendo pela primeira vez um rótulo da Cragmore aqui para o canal. E normalmente quando são primeiras vezes, eu costumo falar um pouco da destilaria, da história, da produção. Mas dessa vez eu vou falar de um outro assunto que para mim acabou sendo muito mais relevante na época em que eu tive interesse em descobrir a Cragmore. Isso porque lá em 1988, a hoje empresa chamada Diageo resolveu lançar os Classic Malts of Scotland, que seriam, supostamente, os rótulos de referência de cada região produtora de Scotch Whisky. E eu lembro bem que na época eu comecei a conhecer Single Malt, comprei Macallan, Glenfiddich, Glenlivet, um Ardbeg, inclusive, foi meu primeiro turfado. E logo em seguida eu descobri, né, essa onda aí dos Classic Malts, como se fosse, não, tenho que tomar esse cara porque é a referência de sabor daquela região. Óbvio que depois eu descobri que isso é muito mais um marketing do que alguma coisa oficial, formal, mas que ainda assim não perde, né, essa relevância, afinal de contas a gente está falando de Diageo, não só dona da Johnnie Walker, mas uma das grandes empresas, holdings de empresas, que proprietária aí literalmente da maior parte das destilarias da Escócia. Então, uma chancela da Diageo não deve ser colocada de lado. Só que a gente já observava ali algumas discrepâncias curiosas, como por exemplo, a Diageo resolveu, aqui eu estou com a garrafa, ou melhor, a caixa do próprio Cragmore, resolveu colocar a ilha de Skye, onde é produzida a Talisker, como uma região. Região esta que não é tida como uma região produtora pela nossa SWA. Também meteu aqui um West Highland, com um Oban como representante. Que Highland é Highland, não vai ter leste, oeste, Highland. E faltaram colocar Capbeltown, que se hoje é uma região com pouquíssimas destilarias ativas, já foi a principal região produtora de Scotch. Inclusive o berço do Scotch Whisky. Já contei isso em outros vídeos. Só que a Diageo não tem destilarias em Capbeltown, então ficou de lado. Mas o que me chamou a atenção mesmo nesse Cragmore é que quando eu comprei, né, e consegui comprar quase todas as garrafas no mesmo período, é óbvio que para mim a grande referência, o grande whisky ali é o nosso Lagavulin, 16 anos. Puta whisky, pode falar puta. Puta pode, não pode. Sei lá, bora! Whisky maravilhoso, nosso Lagavulin, 16 anos, mas se ele, para mim, é o melhor da Classic of Malts, ou melhor, Classic Malts of Scotland, de longe o Cragmore foi o que mais me surpreendeu. Isso porque, quando a gente fala de Speyside, e esse daqui é o rótulo que representa a região de Speyside, é óbvio que vem à cabeça Glenlivet, Glenfiddich e outras tantas destilarias que trazem aquele perfil aromático, frutas, flores, aquela suavidade, nada de turfa. Inclusive, numa visita que eu fiz a Scotch Whisky Experience, eles têm lá um tour lá maravilhoso e que você vai lá para uma sala de degustação, eles explicam essas regiões e o whisky
de Speyside é justamente um whisky com esse perfil floral, aromático e suave. Vamos abrir a garrafa para eu terminar de contar. Eis que quando eu abro a garrafa do Cragmore pela primeira vez, tomo um susto. O whisky é tufado. E isso, de fato, foi algo que, para mim, era completamente inesperado. Afinal de contas, Diageo, uma empresa aí com uma pegada comercial tão violenta, colocar um whisky que as pessoas sequer vão associar a Speyside. Pois é, a jogada da Diageo foi ainda melhor. Em vez de apresentar o atual estilo de Speyside, eles resolveram colocar o clássico estilo de Speyside. Isso porque quando a gente remonta aí ao século XIX, não existia energia elétrica para ligar os equipamentos que vão produzir ali os vapores nos nossos destiladores. O que é que usavam? Tufa. Uma tufa diferente daquela que a gente encontra em Islay, com um sabor menos medicinal, menos aromático e mais fumaça mesmo, fogueira, e que era na prática a base de produção de tudo que havia em Speyside. Então o que é que a Cragmore representa? O verdadeiro clássico dos whiskies de Speyside. E isso não só pelo inusitado uso da tufa, já estou aqui pulando etapas, mas também pela própria forma de maturação. Isso porque o mercado mais atual, produção de whisky escocês, vive procurando aí loucamente novos barris, interação com barril, sherry, porto e tudo mais que você imaginar. E esse cara aqui usa barris americanos de reuso na sua maturação e só. Como diria, ou melhor, como diz um amigo que esse mundo dos whiskies me trouxe, o Rafael Nardi, confiram lá o Barman de Apartamento no Instagram. Tem uma frase que eu acho ótima. Whisky com gosto de whisky. Não é gosto de sherry, não é gosto de porto, não é gosto de vinho tinto, mezcal. É gosto de whisky. Aqui a gente tem um produto que maturou por 12 anos com pouca influência do barril. Ou seja, a gente percebe de uma forma muito clara aroma maltoso, cereais, uma pegada de picância, frutos secos. Um pouquinho aqui de uma canela, de um gengibre, mas de forma abundante, malte. Ou seja, você pegou lá aquele cereal matinal, não é o de milho, tá? É aquele de dietas, que agora não lembro o nome porque eu não faço dieta, mas tem lá um, que é aquele gosto de cereal moído, que você coloca na boca, ele preenche, e vem junto aí com essa tufa. Enfim, whisky maravilhoso que tem apenas 40% de graduação, mas um daqueles rótulos que mostram que graduação nem sempre é tudo. Se não provou, esse daqui, ainda que não esteja no Brasil, ou melhor, não está quase em canto nenhum, porque a Diageo meio que cagou para Cragmore. Pode falar cagou no YouTube? Fala, já falou agora. Pi! Eles literalmente não desenvolvem os rótulos. Então, basicamente, eu até coloquei essa garrafa aqui do lado. Essa aqui é uma edição de 2014, ainda tenho guardada. Já provei de outros anos. Acho que ainda tem uma aí aberta, vou fazer o review dela. Basicamente é isso aqui que você encontra da Cragmore em produção
oficial, ou seja, o engarrafamento da própria destilaria. Cragganmore, 12 anos. Cragganmore Distillers Edition. Aqui sim já é uma edição que usa essa base, só que eles fazem uma segunda maturação em vinho do Porto. Muito bom whisky, mas se você quer provar um whisky que tem cheiro de whisky e gosto de whisky, Cragganmore, 12 anos. Abraço, até o próximo vídeo.